pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Nós vamos ver essa semana sistema de equações, tá, de primeiro grau. Então, para a gente ter um panorama geral do sistema de equações de primeiro grau, o que nós primeiro precisamos lembrar? O que nós primeiro precisamos recordar? Bem, para fazer uma equação de primeiro grau, nós primeiro precisamos recordar de um sistema, de um plano cartesiano. Então, esse plano cartesiano aqui, tá? Então, nosso plano cartesiano é justamente formado por dois eixos. Eu tenho o eixo x e o eixo y. O eixo x nós chamamos de abscissa e o eixo y de ordenada. Então, se eu tenho um ponto, tá? Esse ponto aí tem um par ordenado. Esse par ordenado sempre vai ser dado com o valor de x primeiro, depois o valor de y. Então, sempre quando eu tenho um ponto, sempre vai ser x, y. Tá? Um exemplo, se eu tenho um ponto A aqui, ó, vamos marcar esse ponto A aqui. Tá? Aonde? Aqui vale 4 e aqui vale 1. Então, para descrever o par ordenado do ponto A, vai ser sempre 4, 1. Tá? Então, esse valor aqui, ele descreve o par ordenado desse ponto. Então, dentro do plano cartesiano, eu consigo sempre achar aqui um ponto. Hoje em dia, é mais ou menos semelhante você achar lá, né, no cinema a sua cadeira. Então, sempre vai ter o valor, né, da coluna e o valor da fila. Então, você consegue achar ali a mesma coisa, né, levando isso em consideração o seu lugar lá no cinema. Então, é mais ou menos esse sistema de ordenada, né, que nós vamos utilizar quando a gente fala desse sistema. Tá. E o que é um sistema? O que significa esse sistema? Primeiro, eu tenho que entender o que é uma equação com duas incógnitas, para saber por que eu vou montar o sistema. Aqui eu tenho uma equação que eu tenho o valor de x e o valor de y. Tá? Então, eu tenho 2x mais y igual a 10. Essa equação, tá? Eu não tenho um valor específico para x e para y. Eu não tenho um único resultado. O que eu tenho é, conforme eu vou botando o valor para x, eu vou achando o valor para y. Ou vice-versa, conforme eu ponho o valor para y, eu acho o valor para x. Tá? Para esta equação. Então, por exemplo, se eu quero que x seja igual a 0, quanto vai valer y? Tá? Y vai ter um valor. Então, no lugar do x, eu vou botar o 0. Então, eu vou ter lá 2 vezes 0 mais y igual a 10. Ou seja, 2 vezes 0 vai dar 0, y é igual a 10. Então, significa que eu posso montar um par ordenado que satisfaça essa equação, sendo o par ordenado 0, 10. Então, esse vai ser o resultado? Não, porque esse resultado só vale para x igual a 0. Se eu pego e ponho x igual a menos 1, por exemplo, vamos botar menos 1 aqui. Significa, então, que o y vai ter o mesmo valor? Não, na verdade, se a gente olhar aqui, eu vou ter 2 vezes menos 1 mais y igual a 10. 2 vezes menos 1, menos 2. Quando ele for para o outro lado, tá? Vai trocar o sinal, vai ficar 10 mais 2, ou seja, y é igual a 12. Então, eu tenho um outro par ordenado que satisfaz esse sistema, que é justamente menos 1 e 12. Então, conforme eu for substituindo x, eu vou achando outros valores para y. Então, nessa equação, eu só tenho uma incógnita. Desculpa, eu tenho duas incógnitas, mas só tenho uma equação. Quando eu tenho duas incógnitas, uma e uma equação, eu não tenho um valor, uma solução, uma única solução para satisfazer essa equação. O que eu tenho são infinitas soluções. Conforme eu substituo o x, eu acho valores para y. Se eu substituir y, eu vou achar valores para x também simultaneamente. Tá, e aí? O que isso quer dizer? Como é que eu acho, então, uma única solução? Para você achar uma única solução, você tem que ter, então, um sistema de equações. O que é esse sistema? Significa ter duas incógnitas, né? Significa ter duas incógnitas e também duas equações. Quando eu tenho duas incógnitas, duas equações, aí sim eu tenho um sistema do qual eu posso resolver.
tá? Aí vai ter somente um resultado. Vamos ver um aqui, por exemplo. Bem, aqui então eu tenho um sistema. Significa o quê? Que eu tenho duas incógnitas e duas equações. Aqui, para esse caso, eu vou encontrar então uma única solução para satisfazer esse sistema. E como é que eu posso resolver esse sistema? Existem alguns métodos, né? Basicamente, dois deles são trabalhados e existe um terceiro que é muito parecido com o método da substituição, que seria o método da comparação. Mas o primeiro método que eu vou mostrar para vocês é o método da substituição. O que esse método consiste? Ele consiste em isolar, em uma das equações, isolar uma incógnita. Por exemplo, vamos olhar aqui a primeira. Na primeira eu tenho x menos y igual a menos 5. Eu vou aproveitar e vou isolar o x nessa equação. Então, se eu isolar o x, eu vou passar o y para o outro lado. Lembrando de trocar o sinal. Então, vai ficar x. Aqui, esse y é negativo, vai ficar positivo. Então, vai ficar x igual a y menos 5. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Depois que eu isolei o valor de x. Depois que eu isolei o valor de x, eu vou substituir agora esse x na equação de baixo. Então, vamos lá. Se eu substituir isso aqui, vai ficar 2. No lugar do x, eu vou botar y menos 5 mais 3y. E isso vai sair igual a 10. Tá? Aqui, como o 2 está multiplicando toda, né, esse parênteses, eu vou fazer aqui a distributiva. Então vai ficar 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 5, menos 10. Mais 3y igual a 10. Então, ó, eu tenho 2y mais 3y, vou agrupar esses termos semelhantes e vou ficar com 5y. Isso vai ser igual ao quê? 10. Esse 10 vai passar para o outro lado, vai passar positivo. Então, mais 10. Então, eu tenho que 5y é igual a 20. Certo? Se 5y é igual a 20, então y vai ser igual a 20 divididos por 5, y é igual a 4. Se y é igual a 4, para achar o valor de x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, então, esse 4 e substituir no lugar do nosso y. Então, vai ficar x igual, no lugar do y eu ponho 4, menos 5, logo x vai ser igual a menos 1. Então, ó, eu tenho um par ordenado que é a solução para essa equação, para esse sistema de equações. Seria x menos 1 e o y 4. Para a gente poder verificar, tá? Se a gente acertou ou não. Então, essa verificação é o quê? É justamente substituir os valores de x e de y nos dois sistemas. Se nos dois sistemas esses valores baterem com a igualdade, significa então que nós acertamos na resolução. Então, ó, no lugar do x, para a primeira equação, no lugar do x nós vamos botar menos 1, menos, no lugar do y vamos botar 4. E a gente consegue observar que isso daqui é verdade. Se isso daqui é verdade, significa então que nós já acertamos a metade do nosso problema. Como é que a gente então vai ter certeza que a gente acertou esse sistema? Substituindo agora o valor de x e de y aqui nessa segunda equação. Então, no lugar do x, vamos botar menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1, mais 3 vezes 4, e isso tem que ser igual a 10. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Mais 3 vezes 4 dá 12. Isso tem que ser igual a 10. Menos 2 mais 12 deu 10 igual a 10. Como deu 10 igual a 10,
significa que isso aqui também é verdadeiro, logo nós acertamos para a resolução desse sistema. Tá? Essa prova real aqui ela não é necessária, mas se por acaso vocês tiverem alguma dificuldade ou alguma dúvida e quiserem ter a certeza que acertaram no sistema, vocês podem fazer essa prova real. Tá? Mas o método da substituição, né, geralmente você vai conseguir aí achar sem problema nenhum esse valor, tá? para o Renato que satisfaça essa solução. Então, para esse caso, eu só tenho uma única solução. Eu não tenho infinitas soluções como eu havia visto anteriormente, se eu tenho uma única equação com duas incógnitas. Nesse caso, eu tenho duas equações e duas incógnitas, e aí sim eu possuo somente uma solução, certo? Vamos olhar agora um outro método, que é o método da adição. Então, pessoal, aqui agora nós temos o método da adição. O que o método da adição consiste? Eu tenho que eliminar uma das incógnitas para poder resolver. Então, como é que eu vou fazer essa eliminação? Como é que eu vou excluir uma delas? Bem, aqui eu vou tentar excluir o valor de x. Como que eu vou fazer isso? Eu vou tentar botar aqui na frente o elemento oposto, tá? O simétrico ao 2, que é o coeficiente, né, na equação de baixo. Então, qual é o elemento simétrico? Qual é o oposto a 2? No caso, seria menos 2. Então, aqui, tá, eu tenho que enfiar o menos 2. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou botar o menos 2 aqui? Tá? Multiplicando toda essa primeira equação por menos 2. Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui por menos 2. Então, eu vou reescrever aqui embaixo, só que agora essa primeira equação eu multipliquei por menos 2. Já a de baixo eu mantenho. Então, vai ficar menos 2x menos 10y, que é igual a 56. A de baixo eu não alterei. Então, vai ficar 2x mais 3y igual a menos 7. Como, né, agora eu tenho esse e esses coeficientes eles são simétricos, eu vou adicionar as duas equações. Significa então que eu posso cortar menos 2 com mais 2, vai dar 0. Então, eu tenho que o x ele vai ser eliminado nessa equação. Então, eu tenho menos 10y mais 3y, eu tenho menos 7y. E aqui eu vou ter igual a 56 menos 7, 49. Lembrando que aqui não pode ficar negativo, eu multiplico ele por menos 1, vou trocar o sinal de todo mundo e vou aproveitar também e vou passar o 7 dividindo. Então, vai ficar y é igual a 49 divididos por 7. Então, ó, 49 dividido por 7 deu menos 7. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu posso pegar qualquer uma dessas equações e substituir o valor de y por menos 7. Vamos pegar aqui a primeira. X mais 5y é igual a menos 28. Então, ó, no lugar do y eu vou botar o menos 7. X mais 5 vezes menos 7 é igual a menos 28. X menos 35, né? 5 vezes 7, né? 5 vezes menos 7 dá menos 35. Isso vai ser igual a menos 28. X, então, vai ser igual a 35 menos 28. Passei para o outro lado, sinal positivo. Logo, x, então, vai ser igual a 7. Então, o sistema ele admite uma solução, né, um par ordenado 7 menos 7. Certo? Então, vocês têm dois métodos para poder fazer, o da adição e o da substituição. Com esses dois métodos, vocês conseguem resolver qualquer tipo de sistema. Certo? Então, estudem, façam os exercícios, façam a lista e nós nos vemos na próxima semana.